desenha sabe que errar faz parte aí do ofício desenhista. Você está sempre errando. Mas é claro que existem alguns erros, tá? Que se você descobrir a causa, você acelera bem mais aí o seu aprendizado. E às vezes são coisas que você vai demorar 2, 3, 4, 5, 10 anos para perceber e começar a corrigir para evitar os erros, tá? E é o que eu vou estar trazendo hoje nesse vídeo, tá? Que são as causas para você evitar alguns erros, ok? Mas é claro que antes de eu dar sequência aqui, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenhoonline.net. Aprenda a desenhar os seus próprios personagens, inclusive através da técnica do Chibi, tá? Realize o teu sonho de aprender a desenhar e destacar que se você fizer parte do nosso curso, você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu vou poder estar esclarecendo as suas dúvidas aí, tá bem? Então tem o link na descrição, clica lá e começa já. É o primeiro link da descrição. Então vamos falar aí sobre esses 7 graves erros de desenho que os desenhistas custam a entender a causa. Eu vou estar começando então falando do primeiro, que é o desenho do segundo olho que fica torto. Meu amigo, às vezes você não sabe a causa, tá? Tem mais de uma causa, mas a principal que eu vou destacar aqui é com relação ao seguinte. Às vezes você vai lá, faz o desenho, né? Fez o primeiro olho, ficou bonitinho, beleza. E na hora de desenhar o segundo, o que acontece? Ele fica torto. Aí você fica tentando entender por que eu errei, meu. Poxa, consegui fazer um bem, por que chega no outro eu consigo errar? Eu não faço certo. Pois é falta de desenvolver aí a visão periférica, tá? Muitas vezes, né, o desenhista, principalmente o ocidental, ele desenha e olha de forma muito centralizada, tá? Então ela fica concentrada em pequenas regiões. E quando ele vai desenhar o segundo, para ele saber que está simétrico com o primeiro olho que ele desenhou, ele precisa olhar de uma forma mais ampla, que é através da visão periférica. Então ela abarca uma região maior. Então nesse sentido ele tem que começar a concentrar. Inclusive tem um post do Desenho Online que eu explico melhor isso, tá? Eu vou até deixando o link da descrição aqui para você entender melhor isso, tá? E quanto mais você desenvolver isso, melhor. E é claro que isso que eu estou falando aqui para você é uma informação ainda. Você tem que começar a aplicar e à medida que você for aplicando, você vai percebendo que vai melhorando. Não é uma coisa de você saber, já aplicar e já vai dar certo, não. Pelo contrário, isso aqui é uma lapidação, tá? Esse desenho que eu estou falando através da visão periférica, algo que você tem que praticar, tá? É um princípio, inclusive, diário, tá? Você pode aplicar hoje, amanhã e o máximo que você puder, porque quanto mais você aplica, mais chances você tem. Então coloca na cabeça, não é o fato de só aplicar agora, é um treino, é um desenvolvimento e vai testar muito aí a tua paciência. Porque no começo você pode achar um pouco complicado, mas à medida que você vai treinando isso, você vai ficando cada vez mais íntegro com a técnica e você vai desenvolvendo bem mais aí com essa técnica, tá? Outro erro grave aí, tá? Um sulco indesejado no papel, principalmente para você que faz o desenho realista e vai sombrear o desenho. Você tá bem de boa, fazendo um desenho super realista, muito bacana, chega na região lá do rosto, vai sombrear o rosto e fica lá aquele sinal feio do lápis. E às vezes você tenta entender, poxa, por que está acontecendo isso, né? Muitas vezes é porque você está utilizando um lápis inadequado, que é o lápis técnico de desenho, né? Os da graduação H. São lápis mais rígidos, né? Ou às vezes porque você está fazendo muita pressão na hora de utilizar o lápis. E o que eu recomendo? Tenta utilizar então um lápis mais próprio a isso, que é os lápis da graduação B, tá? Que é um lápis mais voltado para o desenho artístico. É o lápis B, 2B, 4B, tá? Na hora que você for fazer o traço também do esboço, tenta fazer um traço mais leve, tá? Que vai ajudar bastante, tá? O que tem que destacar aqui? Isso, se você começa a desenvolver um hábito positivo nesse sentido mais certo, tem menos chances aí de você errar. Então, aquelas partes mais indesejadas na hora de sombrear, você pode evitar substituindo o lápis ou diminuindo então a pressão na hora de fazer o esboço, tá? E o que acontece? Parece muito como você está utilizando aí um boleador, né? Porque o boleador geralmente é para você fazer fios finos, né? Você vai lá, marca o papel, faz um sulco no papel e depois você vem com o lápis e faz o sombreado, né? Ou com o esfuminho, tá? Então, tenta evitar isso que eu tô falando para não ficar fazendo aquele papel meio de boleador, tá? Outro erro aí é com relação à composição descentralizada. Isso muitas vezes acontece por quê?
falta de planejamento. Assim como grandes projetos na vida, você precisa planejar, o desenho também você precisa planejar. Meu amigo, tudo isso daí é uma questão de planejamento. Então, se você, por exemplo, vai reproduzir um desenho de um papel que você está vendo ali, uma imagem, e passar para uma outra folha, você tem que mais ou menos medir ali, tá na hora de passar, fique centralizado. Então, você vai basicamente ver qual que é o centro daquele desenho, jogar na imagem ali, na imagem não, na folha que você está desenhando, né? Onde que vai ser mais ou menos o centro, e calcular mais ou menos o quanto que você tem que desenhar a cabeça, o corpo, para saber na hora de terminar se vai caber ou não. Isso acontece muitas vezes também quando o desenhista ele vai criar uma nova composição, um novo desenho, vai ilustrar, e às vezes desenha a cabeça, o corpo e o pé não cabe, porque ele não planejou. Então você tem que medir inclusive com uma questão de escala, de proporção, para saber. A cabeça, quanto que vai ser, antes de você desenhar, né? Quanto que vai ser de cabeça, quanto que vai ser de corpo, quanto que vai ser de perna, os braços, para saber se vai caber ou não. Às vezes, sei lá, você vai desenhar um personagem, né? Você desenhou a cabeça e chega lá no pé, poxa, o pé não coube na folha, tá? Às vezes, para você iniciar, você teria que desenhar a cabeça bem menor, né? E fazer um corpo que seja proporcional à cabeça, tá? E todos os membros eles têm que ser proporcionais. Então você tem que ir calculando isso para evitar de fazer um desenho descentralizado ou fora aí da folha, às vezes acaba não cabendo, tá? Outra coisa muito interessante aí que é bom destacar com relação ao erro são brancos e pretos mal representados em desenhos realistas. Às vezes você tem aquele ímpeto, nossa, eu quero fazer um desenho realista com bastante volume, mas se você não consegue representar bem aí os tons, né, preto, branco, cinza, não vai ficar um volume legal. Então, por exemplo, imagina que você precisa fazer um lugar ali no desenho que é 100% preto. Obviamente a lógica que passa na sua cabeça é, vou usar um lápis preto. Mas acontece que na hora de colorir com um lápis preto, o resultado ele fica um pouco acinzentado. Por quê? O reflexo da luz bate sobre o colorido ali do preto e não passa aquela impressão de preto 100%. E o que às vezes você tem que fazer é usar um material alternativo. Por exemplo, uma caneta, aí, um marcador preto, ou então na região que é branca, você pode utilizar um lápis que tem um branco mais intenso, tá? Ou então um corretivo ou uma tinta branca, que no caso você vai passar mais intensidade na região branca. Então tanto branco quanto preto, tá? Você tem que utilizar o bom senso teu, tá? Não ficar só preso ao material, não é porque é preto que vai ficar 100% preto, não. Você tem que tomar cuidado porque é uma pegadinha aí também, tá? Inclusive, isso é uma questão técnica de desenho que você precisa desenvolver para passar mais realismo aí com os seus desenhos, tá ok? Outra coisa que é bom destacar é com relação à imprecisão no traço. Na hora de desenhar, você faz o traço, parece que não sai no lugar que você está planejando. E você fica tentando entender e acha que é falta de habilidade, às vezes não é. É às vezes porque a ponta do lápis ali ela ficou desbastada. Porque quando você vai desenhando com o lápis numa posição só, aquilo que antes era uma ponta cônica começa a achatar e a pressão do lápis ela começa a ser distribuída nessa região. Antes era uma ponta ali que era mais circular, fina. Depois ela começa a ficar quadrada e larga. Então o traço fica fraco. Você pensa que às vezes o traço está pegando num canto, está pegando no outro, porque a ponta já é quadrada, já não está mais fina. Tá? Então é bom você girar o lápis à medida que você vai desenhando, né? Para justamente renovando a ponta e afinando a ponta, tá ok? Isso também acontece com a lapiseira, só que acontece com uma intensidade menor, porque o grafite já é bem estreito. O máximo que pode acontecer é ter uma ponta muito fininha, mas a variação é pouca, porque a ponta do grafite ela já é fina, né? 0,5 ou às vezes um 0,7, tá ok? Que vai dar, no caso, mais intensidade nessa variação, 0,7, né? Então tudo isso daí você tem que considerar. Até na lapiseira mesmo, de vez em quando é bom você girar ela, tá? E você percebe muito que quando fica com a ponta fininha ali, ó, em alguns lugares que você passa até marca. Inclusive, a própria lapiseira causa muito a questão que eu citei com relação ao sulco indesejado no papel. Você passa a lapiseira, né, como ela tem a ponta muito fina, ela demarca. E mesmo quando você passa a borracha ali, às vezes você esboçou antes, depois resolve sombrear, fica aquela região ali demarcada, parecendo muito com o efeito do boleador. Então você toma cuidado também na hora de esboçar com a lapiseira. Ou você faz de uma forma bem suave, ou você substitui, no caso, por um lápis também mais mole, tá ok? Outra coisa que é bom destacar com relação a um grave erro também, é com relação à impressão de que você tem de que você não está evoluindo no desenho. E isso acontece muitas vezes por uma má reflexão, uma má análise sobre a sua evolução. Por exemplo, o desenho, quando você está treinando, né?
você está subindo ali na sua evolução, de repente, por algum motivo, tem uma queda, né? Você faz o desenho um belo dia, não fica legal e você pensa, vou parar de desenhar porque olha só a qualidade, do jeito que está indo aqui, não vou desenhar bem. Mas o que você tem que considerar? Pode ser que no dia você não teve um bom dia, né? Ou às vezes você teve algum problema afetivo, um problema no trabalho, e na hora de desenhar tudo isso aí vai interferir. Por quê? O desenho, qualquer coisinha aí no âmbito psíquico vai te afetar, vai cair o teu rendimento. E às vezes pode acontecer o contrário, às vezes pode ser que naquele dia você teve uma grande evolução. Então pode ter tanto uma subida de evolução quanto uma descida muito grande, mas isso são microciclos dentro de um ciclo grande, tá? Você tem que considerar o todo. Às vezes, sei lá, você está passando uma dificuldade grande, né? Sei lá, você largou de alguém, de uma namorada ou namorado, não tem problema. Tenta esperar alguns dias, porque aquilo vai passar, tá? E você vai voltar na sua evolução, tá? Mas isso é assim. E é claro que tem que destacar o seguinte, tem gente que evolui mais rápido, tá? Então, um gráfico, vamos dizer assim, mais elevado, e tem pessoas que evoluem mais lento. Então, mas sempre vai ter essa questão do microciclo, tanto de subida quanto de descida, tá ok? Então, tudo isso daí você tem que considerar. Outra coisa aí é com relação àquela anatomia deformada, né, que você não consegue representar bem. Você vai lá, trabalha em cima de estudar a anatomia humana e não fica legal. Você vai lá, desenha um homem, desenha uma mulher e não fica legal. E muitas vezes é pelo fato de você estar baseando numa anatomia humana estilizada, que pode vir às vezes de um autor de mangá, ou às vezes de um autor de algum estilo de desenho específico. Tá? Então, sei lá, imagina que você está desenhando mangá e às vezes você olha, você nota que as pernas ou às vezes os braços não estão ficando legais. Tá? O autor que você está baseando, às vezes ele tende a estilizar já a figura. E se você só fica polarizado naquilo, você tende ou a desenhar sempre de um mesmo jeito, ou às vezes deformar ainda mais aquilo que você está representando. Por quê? Um autor ele já deforma. Se passar a você a estudar um cara que está deformando a anatomia, a tendência é que você faça um desenho ainda mais deformado. Por isso que é importante você utilizar também uma referência realista, tá? A própria realidade. Pode estudar você mesmo, tá? Ou então alguma imagem de uma pessoa, ou então pegar umas anatomias mais bem desenhadas. Por quê? Isso você vai perceber que há variação, tá? Sei lá, tem pessoas que são mais magras, mais gordas, pessoas que têm um biotipo assim mais atlético. Quando você começa a estudar essas referências mais realistas, você começa a criar uma autonomia, você começa a ter mais uma intenção direcionada, né? E fazendo isso, você consegue desenvolver uma direção na hora de ilustrar. Sei lá, você quer desenhar uma pessoa magra, você consegue representar de uma forma mais objetiva e mais autônoma, né? Você não fica muito condicionado a padrões que às vezes veio de um autor específico. Você começa a guiar mesmo assim o que você quer fazer, né? Às vezes na tua cabeça desenha uma pessoa gorda, mas na hora de representar não fica muito legal. Fica às vezes um pouco magra ainda, tá? Então, quanto mais você desenvolver um estudo na anatomia humana real, mais chances você tem de entender ela, tá? Inclusive de representar ela bem, tá ok? Outra coisa que eu gostaria de destacar então, né, para fechar aqui, é que você tem que desenvolver uma certa análise e reflexão da sua evolução. Por quê? Tudo isso que eu falei aqui são alguns dos graves erros que você pode estar desenvolvendo aí e que você precisa identificar as causas. Mas existem muitos outros erros, tá? Que você pode estar apanhando aí e não sabe a causa. Por isso que de vez em quando é bom você parar e dar uma analisada para tentar entender, porque só assim você vai ter a chance aí de começar a olhar um caminho mais certeiro para a sua evolução no desenho, tá ok? Porque se você fica sempre sem reflexão, sem sentar, sem analisar, você às vezes está acertando para um lado, está errando para outro e não está percebendo. Tendo claro isso, mais direcionado vai ser, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, tá? De você se inscrever no nosso canal se você é novo no nosso canal, de compartilhar também esse vídeo, tá? Se você gostou, compartilha aí nas suas redes sociais, até para ajudar também. E destacar que se você quer aprender mais sobre os segredos do desenho, tem um link na descrição, clica aí, curso de desenho online.net e realiza o teu sonho de aprender a desenhar, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.